Oi, raios de sol, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me assistindo, mas eu espero que seja tudo bem com você e com a sua família também. Eu sou a Maísa e esse é meu canal, Maísa Gabi. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Olha, hoje a gente vai falar sobre os formatos de rosto, tá? Você sabia que existem 10 formatos, 10 tipos? Só o formato de rosto. Fora as características que cada um traz, né? Um pouco mais de simetria, um pouco menos de simetria. Então, o ser humano é mesmo único, né? Fica ligado nesse vídeo se você ainda não conhece, tá? Os formatos de rosto. Vou dar só uma pincelada e eu vou trazer um próximo vídeo explicando certinho como que a gente faz pra descobrir o formato de rosto. Fica ligado que semana que vem eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso, porque se eu colocasse tudo num vídeo só ia ficar um vídeo muito longo e ia ser cansativo demais, porque é um vídeo um pouquinho mais teórico. Antes da gente ir pro vídeo, vou pedir pra você que se inscreva no canal, por favor, a gente precisa chegar aos 1000 inscritos pra conseguir monetizar o canal. É uma exigência do YouTube, né? Quem assiste aqui sabe que é uma exigência que o YouTube impõe. Então, é bem interessante. Se vocês puderem compartilhar com as pessoas e pedirem para as pessoas se inscreverem no canal também, eu vou ficar muito agradecida. Se quiserem, também podem me seguir nas redes sociais. Eu, Maísa Gabi, no YouTube. Eu, Maísa Gabi, no TikTok, no Instagram e no Twitter, tá? Eu tô sempre por lá, postando coisas do meu dia a dia. E também, se quiserem, podem me mandar uma mensagenzinha no direct, em privado ou isso, que eu vou estar sempre respondendo vocês, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se quiserem trocar uma ideia mesmo, é só me chamar no direct que eu vou estar sempre respondendo. A gente tem, o primeiro formato é o formato de rosto redondo. Um bom exemplo é Mila Kunis. O que caracteriza esse rosto? A largura e a altura é praticamente igual, só que ele não tem contornos muito definidos na linha do maxilar e do malar, não tem uma definição muito clara e os traços são arredondados, a linha do maxilar é redonda. O próximo que a gente tem é o rosto oval. Dizem que o rosto oval é o rosto mais simétrico, tá? Por isso que a maioria da maquiagem das maquiagens que a gente faz é se baseando nesse formato de rosto. Quando você usa o contorno, quando você usa o blush e tudo isso, sempre quando, por exemplo, tem uma forma de aplicar o blush para cada formato de rosto. Então, sempre quando a gente faz esse tipo de aplicação, procurando se aproximar mais do rosto oval, que é o rosto mais simétrico que existe. É aquele rosto que combina com todo o corte de cabelo e que combina com tudo maravilhosamente. Um bom exemplo desse formato de rosto é o da Emma Watson. É mesmo um formato de um ovo. Imaginem um ovo, tá? Ele tem a ponta mais fininha, geralmente, né? E a parte de cima mais larga, né? A parte que é mais larga geralmente fica na testa. E depois aqui ele tem um malar mais proeminente, pouca coisa. Aqui ele é mais arredondado, não tem essa angulação. E ele tem um queixo um pouco mais proeminente do que o rosto redondo. O rosto oblongo, tá? Esse formato de rosto geralmente vem acompanhado de narizes um pouco mais fortes. Também a largura da testa e do maxilar geralmente é igual. Os contornos são arredondados, tá? E o comprimento é maior que a largura, mas ainda é maior do que o rosto oval. Hexagonal com lateral reta. As maçãs do rosto, tá? E o maxilar é mais proeminente, criando essa cova aqui, essa covinha, geralmente. As pessoas que têm esse formato de rosto têm uma marcação aqui mais intensa. E, para além disso, o formato da testa é em formato de trapézio, tá bom? Geralmente é esse formato, como eu disse, são bilhões de pessoas no mundo, então podem ter algumas alterações, tá? Algumas variações, na realidade. Hexagonal com base reta. Eu vou deixar aqui a foto para vocês se basearem. Ele é a mesma situação do hexagonal de lateral reta. A diferença é que ele possui um hexágono deitado. Eles parecem muito também com o formato losango, só que a diferença do formato losango
ele é um pouco menor em altura e um pouco mais largo que o losango. Mas apesar disso, ainda é possível ter ali uma confusão entre esses dois formatos de rosto. Mas o queixo e a testa são mais quadrados. Então, o losango não tem ângulos tão quadrados na região da testa. Agora a gente vai para o rosto triangular. Vou deixar aqui um exemplo para vocês terem uma noção desse formato de rosto. Geralmente é caracterizado pela linha do maxilar maior que a linha da testa. Ou seja, você tem a testa mais ou menos assim e o maxilar maior do que a testa. Se vocês forem medir, vai ter uma diferença bem visível. Ou seja, a linha do maxilar você consegue ver nitidamente e ela é mais reta, e a linha do cabelo, tá? Sempre vai ser mais arredondada, mas a linha do queixo pode ser quadrada, bem reta, ou pode ser pontudinha. Esse formato de rosto, por ter a característica do maxilar mais quadrado, pode muito bem ser confundido com o rosto quadrado. Mas, para não ficar na dúvida, a gente pode sempre medir a distância daqui e do maxilar. Se a distância for igual, o rosto é quadrado. Se aqui for menor, o rosto é triangular. Triângulo invertido. Esse formato de rosto é basicamente como o anterior, só que ao contrário. Ou seja, a gente tem a testa muito maior do que a linha da mandíbula. Geralmente, a linha da mandíbula é mais inclinada para cima, tá? E vocês conseguem ver nitidamente essa diminuição e essa inclinação desde a linha da sobrancelha, e ele vai diminuindo assim, mesmo como se fosse um triângulo. É bem nítido, tá? E a parte de cima geralmente é uma testa mais reta e mais quadrada. O rosto em formato de coração. Ele é muito parecido com o triângulo. A diferença é que os ângulos são mais curvos e você encontra geralmente aquele bico da viúva, não sei como é que se fala, da viúva aqui na linha do cabelo. Tirando isso, os traços são geralmente bem arredondados, mais arredondados do que o triângulo, que é quase uma linha reta, e o queixinho é mais pontudo, tá? Mais pontudinho do que o triângulo invertido. Apesar de esse formato ser muito semelhante ao triângulo invertido, o tamanho da testa não é tão grande quanto o do triângulo invertido, ele é um pouquinho mais estreito. Losangular. Ele é muito parecido também com o triângulo invertido. Porém, a linha do cabelo, ela é mais afunilada. Ou seja, vai fazer mais ou menos esse formato. Assim e assim. Como se fosse mesmo um losango. Esse formato de rosto também tem a maçã do rosto mais saltadinha. A testa e o queixo é mais estreito. O que está em destaque, está em maior evidência, é a linha da bochecha, porque a bochecha é mais proeminente. Vamos para o próximo, rosto quadrado. Esse formato de rosto tem como as principais características os ângulos retos, tá? Como vocês podem ver. Deixa eu prender um pouquinho assim para trás para vocês verem. Olha, reto, reto, reto. Tudo reto, não tem curva. A linha do maxilar é reta. Vocês conseguem ver, ela não tem essa inclinação, ela não é arredondada e ela não tem essa inclinação, ou seja, ela é bem retinha. Então, é uma das características do rosto quadrado. A gente pode ter também o queixo um pouquinho mais proeminente, no meu caso não acontece, ele é quase reto, mesmo, nossa, é quase reto mesmo. Vou parar de falar pra vocês verem, tá? Não vou pôr um exemplo de rosto quadrado, porque o meu já é quadrado. Deixa eu pôr o cabelo assim pra trás pra vocês verem bem. Olha. Quadrado. Vamos pro próximo formato de rosto. O rosto retangular, tá? A gente tem aqui um exemplo bem conhecido da Fátima Bernardes. É assim, algumas eu não falei o nome porque eu não sei o nome das atrizes e isso, mas pronto. Tenho aqui um exemplo da Fátima Bernardes e vocês podem ver que ele é muito similar ao rosto quadrado, só que ele é um pouco mais comprido e por ele ser um pouco mais longo, né, as linhas quadradas são ainda mais intensas, mais marcadas do que o rosto quadrado. O último agora, rosto retangular fino. Esse rosto,
Assim como o rosto oblongo é uma variação do rosto oval, né? Uma variação mais estendida do rosto oval. O retangular fino é uma variação do rosto retangular. Ele é um pouco mais longo do que o rosto retangular. E também, se vocês forem comparar o retângulo com o retangular fino, vocês vão perceber que ele tem as linhas um pouco mais redondas do que o retangular. E o comprimento é maior ainda do que o retângulo. Ele é muito parecido com o oblongo, a diferença é que ele não tem as linhas tão curvas quanto o oblongo. Ele é um pouquinho mais reto, você ainda consegue perceber alguns ângulos retos na face. Agora me diz uma coisa, você sabia que existia tanto formato de rosto assim? E só por essa explicação você consegue definir qual é o seu formato de rosto? Olha, se você ainda não sabe, fica ligadinho aqui, porque semana que vem, terça-feira que vem, vou soltar um vídeo só falando sobre como você pode definir e formas mais fáceis de descobrir o seu formato de rosto, tá? Então, é isso, meus amores. Me segue nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e sejam fofos e compartilhem com as amigas, por favor. Compartilhem nos grupos de WhatsApp, no Facebook, onde vocês quiserem, tá? Sintam-se à vontade. E muito obrigada por terem estado até aqui comigo. Gente, 23 minutos de vídeo. Tô ferrada. Um beijo e tchau!